Meus queridos e minha querida Regina, Renato e Miguel. Tudo bem, Camila? Vinho com acarajé é para sair voando, né? Meu estômago pediu demissão e foi embora. Foi acarajé e vinho. Foi, meu Deus. Olha que combinação perfeita. E uma prosa, você tocando a musiquinha em Aroeira. Oh, coisa boa. Coisa boa. Vamos lá. Está marcado esse vinho com acarajé. Marcado. Mas eu vou, muito explosivo, vou né? participar, né? Estou aqui na coxia, gente. Bom programa aí para vocês. Obrigada, Valeu, beijo, obrigado. Camila. Obrigado, Camila. Não, Olá, meninos. Vamos falar oi, Aroeira, vamos falar oi para todo mundo. Oi. Oi, pessoal. Salve, gente. Oi, todos e todas. Oi, tarde. Aroeira, Miguel. Tudo bem? Tudo bom? É impressionante, Vai lá, Aroeira. porque com refluxo gástrico, eu, que sou usuário de Não pode. esomeprazol, eu fiquei imaginando essa combinação vinho e pimenta. Não, é mortal para você, né? Imortal. Meninos, explosiva, além dessa combinação explosiva do acarajé com vinho, hoje foi uma CPI explosiva, não foi, gente? Com o general Não, está Heleno. sendo, a Damares está falando agora, mais explosiva do que a Damares. Agora eu parei de ver, mas o Heleno, o general Heleno, realmente... Hein? Implosiva, né? Você quer dizer? Explosiva. Porque, por exemplo, teve uma hora que ele explodiu, xingou a relatora, foi minha charge. Aí, é minha charge. Pois é, fez isso, charge. Ainda falou palavrão. Exatamente. Vamos ver daqui a pouco a sua charge. charge. A verdade é o seguinte, gente, essas CPIs que eles armaram para tentar virar o jogo, todas elas acabaram explodindo na cara deles, igual a bomba do Rio Centro. Basicamente é isso. Explodiram igual a bomba do Rio Centro. Eles se deram muito mal dentro da perspectiva civilizatória, evidentemente, em todas elas, assim como lá nas sessões do Supremo. Mas eles não estão jogando para a civilização, né? Eles estão jogando para um outro grupo, para ver se salvam alguns dedos aí, né? Não é para a gente que eles estão fazendo isso. A linguagem do Heleno, gente, ele é uma figura desprezível, né? É uma coisa horrível. E eu acompanhei alguns depoimentos ou perguntas, né? Por exemplo, a Jandira começou a dizer: olha, o senhor sempre fez parte desse grupo de golpistas, né? Porque mesmo na época do gás se aliou ao Silvio Frota, que queria dar, era o golpe dentro do golpe, né? Queria dar o golpe no Geisel. Sempre foi daquele grupo completamente contra a abertura, contra a anistia. Então, ele vem de longa data. Profissional. Agora, foi muito interessante, gente, ouvir que ele tivesse sentado ali, tivesse que ouvir tudo aquilo que falaram dele. Por exemplo, o deputado dizendo que ele se desmentia a cada frase. Era não. Ele, aliás, depois que ele falou isso, acho que foi um deputado do MDB, se eu não me engano. Depois disse assim: o senhor está se desmentindo, o senhor pode ficar quieto, em silêncio, mas se mentir, pode ser preso. Aí, a partir daí, ele passou a dizer que não ia declarar mais nada, que ia ficar em silêncio. Quer dizer, mó bandeira, né? E também... Não, está sendo uma bandeira desfraudada esse depoimento aqui. Exato. Não, aí as coisas que foram ditas, o pastor Henrique Vieira... Foi muito bom o pastor Henrique Vieira. Não, ele disse assim, porque o senhor está do lado do torturador, eu estou do lado do torturado. Então, essas coisas todas que ele teve também, que ouvir... Também um negócio interessante. Eu adoro quando a Duda Salabert, também depois a gente fala dela. Eu adoro quando um deles, esses que não têm papas na língua, são colocados nessa situação porque eles não conseguem se conter. Falam palavrão, xingam, ofendem, partem para cima e vão se complicando cada vez mais. Então, o negócio ali é um caso da corda mesmo. Solta a corda, solta mais, vai soltando porque ele está se enrolando.
Não, e eu acho que deve ser muito ruim para certas pessoas defender o general Heleno. Agora estou vendo aqui o Marco Feliciano. Esse não tem problema. A Damares deu 10 para ele, entendeu? As pessoas não têm vergonha de assumir a ode a um Você viu, ser que já acabou, né? Você viu o comentário da repórter lá na Argentina, que estava falando sobre o Chile? Da Márcia. O pessoal realmente, há um tempo, e a gente tem comentado isso também, perdeu a vergonha de ser canalha. Perdeu a vergonha de ser canalha. Não tem medo de ser. Diz com todas as letras, repete, diz isso na CPI, mente descaradamente e tal. Pois pode sair preso mesmo. Um deles, uma hora dessas, vai acabar saindo preso, vai estourar a paciência. Eu não sei como a relatora teve paciência hoje, porque a maneira como o Heleno a tratou foi horrível. Aí você teve Rogério Correia também desmascarando eles. Sim. Quer dizer que o Mauro Cid não participava de reunião? Aí mostra a foto a foto dele na reunião. A imprensa oficial toda fechou com isso, mostrou, o G1 mostrou a foto. Aliás, a Globo News até mostrou, verdade seja dita, mostrou antes da CPI mostrar, né? Exatamente. Exatamente. E depois a deputada também, a Duda Salabert, né? Também falando, ele ficou com ódio e começava a dizer assim, o senhor... Aí o senhor, sabe, de uma olha, propositalmente deselegante. Claro, transfóbico. Mas teve o lado bom, que eu achei, que ele sentou ali, mesmo que estivesse esperneando, ele teve que ouvir tudo que as pessoas disseram sobre ele. E ninguém poupou ele, não. Não. Né? Eu achei... eu acho que esse é um dos lados bons, porque no outro também, acho que é aquele aspecto que eu falei ali, gente, eles chegam lá e se incriminam mais. Quando não dizem nada, quando falam, ou eles não dizem nada porque estão comprometidos até o pescoço, e isso fica óbvio, ou começam a mentir, até que alguém avisa, o senhor está mentindo e pode ser preso, ele para de mentir e não diz mais nada. Isso é tão óbvio. Isso é tão óbvio. Eu só quero saber se isso tudo está diminuindo a simpatia pelo governo, pela extrema-direita, pelo governo Bolsonaro. Eu não sei se as pessoas assistem isso. Pois é, eu não sei. Olha, é uma coisa... Um superchat aqui, um golpe com um golpe dentro, um golpe batendo papo, um golpe tomando fé. Adoro isso. Isso apareceu há algum tempo atrás, eu não sei quem é o autor, mas eu adorei. Que frase bonita, boa de dizer. Um golpe dentro de um golpe com um golpe dentro. Olha que coisa linda. Um golpe batendo um papo, um golpe tomando dentro. Eu escreve perfeitamente. Dentro dessa questão toda, né, da simpatia pelo governo, eu ontem tive em Maricá, para o Festival Literário Internacional de Maricá, que esse ano está um fenômeno, tá? De Gilberto Gil, Zélia Duncan, Adriano Calcanhoto, Juca Kfouri, todo mundo. Então, está pensando que parecia festival de música. Não, virou um evento. Não, o Gil nem cantou, o Gil foi falar sobre... Gil, Zélia Duncan e Adriana Calcanhoto? A Rosisca Darcy vai amanhã. Enfim, Maricá é realmente uma cidade extraordinária que é administrada pelo PT há muitos anos. E é onde tem um transporte gratuito. As pessoas entram no ônibus e descem e não pagam nada. Entre outras coisas, a escola... E pode ser de fora da cidade, não precisa pode, nem ser qualquer um. Secretaria de Educação funciona. Eles distribuíram vouchers de R$200 para todos os estudantes e idosos e tudo de Maricá para comprarem livros na feira. Enfim, tem todo esse aspecto da administração de Maricá extraordinária. E lá o Bolsonaro ganhou as eleições. Então, é um fenômeno para a gente pensar que é o seguinte, que essa administração desse jeito, simpática, não é nenhuma administração ideológica, para eles, pelo menos, é quase que uma obrigação da pessoa ser sorteada e viver numa cidade que tem uma administração desse tipo, porque ideologicamente é o pensamento do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é miliciano, o Rio de Janeiro elegeu o Bolsonaro. Mas aí eu não consigo explicar, quer dizer, consigo explicar sim, entendendo desse jeito. A vida de quem está na parte de baixo da pirâmide, ela melhora muito pouco com o transporte apenas, só o transporte público, ou uma qualidade melhor de vida
pequena, mas mensurável. O problema é que o capitalismo fez é uma desilusão completa. E assim, você tem que fazer mais do que uma administração excepcional. Claro. E não é possível para uma prefeitura transformar a natureza do capital. Então, o problema nosso é ideológico de uma forma tão mais profunda do que a gente imaginava, porque não adianta governar bem. É pouco. Quando você consegue governar muito bem, você olha em volta e vê que, no geral, você conseguiu subir 3%, tirar 5% da população da linha da pobreza, ou 10%, retirar 20% do mapa da fome. E isso, nos números que a gente tem, que esse negócio, essa coisa chamada capital tem produzido, especialmente o neoliberalismo nos últimos 20, 30 anos, é até pouco. Então, isso também tem a ver com comunicação, porque é a maneira, você precisa contar para as pessoas que isso é apenas o começo de uma estrada. E é difícil. Eles continuam elegendo o prefeito. Eles continuam elegendo o prefeito. O prefeito é do PT. Entendeu? Bom, provavelmente na próxima eleição será o Quaquá, né? Porque o Quaquá é de lá, vai se candidatar a prefeito. E também tem isso, né? A piada do Ziraldo. Como é que a gente faz? Federal e municipal. Federal a gente vota contra, municipal nós vamos a favor. Exatamente, continua. Essa é a melhor explicação até agora. É o municipalismo na sua essência, né? É o municipalismo na sua essência. Mas o problema de transformar a sociedade é que a gente, primeiro, é difícil explicar. Mas, segundo, cada vez que você tem uma conquista, no dia a dia das pessoas, aquilo é pouco. A vida continua uma bela de uma M. Você olha em volta e fala, tá uma M, ainda demora 3 horas e meia. O moço que faz o zelador aqui no meu prédio demora 3 horas e meia para chegar na casa dele, saindo daqui. É uma loucura. Mas, enfim, voltando ao general Heleno, essa figura desgostosa. Que voltar a essa figura. Eu queria até ler aqui para vocês. Aqui, olha. O ódio, isso aqui, a Eletra Silva dizendo, o ódio dessa extrema-direita é tanto que não conseguem escutar a Duda Salabert, né? Junto com o Rogério e a Jandira, estão matando a pau a mentira e cara de pau dessa oposição. É isso aí, a Duda começou a falar, ninguém deixava ela falar. Aquele cara, aquele outro... A Duda é acrescido, né? Como é o nome daquele senador, o deputado que começou a gritar... Ele foi expulso. Foi expulso, mas disse que não saía, não saio. Aí o presidente teve que suspender a sessão, depois eu não vi mais o que aconteceu. Mas, assim, a transfobia é tão forte... E deve ser muito forte. Imagino que não deve incomodar eles. Exatamente. E aí eles põem aquela capa de oposição, né? E aí alega que isso, mas na verdade é puro preconceito. Não pode essa pessoa falar, e o Heleno também chamando ela, dizendo, né, o senhor. Agora, pergunta. Fala. O que esse deputado fez? Ele não incorre num processo de cassação por quebra de decoro? A desobediência, afirmar para um presidente de comissão que ele não vai sair do plenário após ser lógico. Eu acho que normalmente sim, mas com esse presidente, o Arthur Maia, eu acho que nada acontece. É o presidente que passa pano. Ele passa pano. Pois mas esse foi desacatado pessoalmente. Será que ele é tão frouxo assim? Foi. Tão frouxo assim? Será que o eleitorado, de onde ele é? Será que o eleitorado dele vai gostar de ver um eleitor tão frouxo assim? É o Arthur Maia, eu nem sei de onde ele é. Não sei. Entendeu? Rio Grande do Norte? Não sei. Maia. Eu não sei, não sei de onde ele é, não. Daqui a pouco um dos nossos colegas aqui no nosso programa vai nos dizer. Rapidinho, o deputado é o do Abílio Brunini, disse aqui É isso mesmo. A Diana Teles, deputado do PL de Mato Grosso. Não, ele não é do PL, não, o Brunini. O Brunini, do PL de Mato Grosso. É o Maia. O Arthur Maia é da Bahia. Da Bahia? É da União da Bahia. Isso. Tá. Muito... Olha, assim, há um limite até mesmo porque o Centrão pode aguentar em relação a esses caras. Eu acho que eles Baby Sour. Baby Sour. Acho que eles estão forçando a barra. E essa de hoje foi desacato, que é motivo. Foi totalmente. Eu acabei de ler que o Bolsonaro se tornou réu, vai ser julgado por estímulo ao estupro, uma coisa assim.
Entendeu? Opa, Ele foi. Quem? Naquele caso antigo. Bolsonaro, exatamente, o Bolsonaro. Acabou de sair. Naquele caso das meninas lá de. Eu acho que foi. Eu não sei, que eu não consegui. Eu estava entrando no programa quando eu li. Das meninas lá no. Talvez. Estímulo ao estupro. Perto da Venezuela. Exatamente. Então é bom, né? Cada processo que vem é mais um que ele vai ter. É o quarto ou quinto? Não Você sei. está colecionando, né? Exatamente. Vai fazer coleção. Mas, enfim... Dá para pedir 2 músicas no Fantástico, como se dizia antigamente. Quando ele fizer 6. Quando ele fizer 6, você acha que é o quinto já, então o sexto vai dar pedir 2. Exatamente. Mas é bom isso. E outra decisão da Justiça, que a gente ficou de falar aqui também, é a que o Conselho Nacional de Justiça de São Paulo quer uma mudança na representatividade, né? Acho que é 40% que eles querem de mulheres na magistratura. As cotas, exatamente. Isso aí cai como uma luva nessa discussão que a gente está tendo agora, esses dias, em relação sobre a indicação e tudo mais. A indicação, exatamente. O que abacaxi, né, para o Lula? Você sabe qual que é a minha posição. Eu até comentei no nosso grupo que eu tenho uma posição. Eu acho que eu não gosto de criticar. Só um minutinho, só que o Júlio César está lembrando que foi aquela frase, pintou um clima. Pintou um clima, exatamente. Pintou um clima. Eu sou um cara muito solidário a esse governo, tento fazer uma crítica bem fraterna, e, é claro, não entendo de política nem... Não é alguns 0 ponto alguma coisa por cento do que o Lula entende, mas, assim, sinto que é um equívoco o Lula dizer que gênero e raça não entram na conta. Eu acho que entram, mesmo que não seja o critério principal, é importante dizer que entram. É um dos critérios. Por causa da necessidade de aumentar a representação. Essa é uma necessidade política muito forte. Ela não é a única, mas é uma das necessidades, das tarefas políticas muito importantes de qualquer governo civilizador. Então, por isso, eu acho que tem um equívoco simbólico aí. Não falando da vontade política de fazer isso, a lei estabelece que precisa ter um certo número como nós conversamos, exato. Eu não sei, em relação ao Supremo... Não estabelece isso, mas todo o espírito das leis inclusivas é esse. E hoje em dia, o espírito da lei dizem que importa mais do que a própria lei, parafraseando aquele negócio, né, quem está solado na trincheira. O espírito da lei vale mais do que a própria lei. A frase dele, exatamente, foi essa. O Lula diz pela primeira vez que não vai seguir critério de gênero para escolher. Não vai seguir o critério. Isso não quer dizer... Falou que não é mais importante. Ele até depois, na fala dele ao vivo, não é mais importante. O importante é quem a pessoa é. Eu acho assim, não é uma mensagem boa para mim, para se passar, porque eu acho assim, a gente tem que governar para o agora e tem que governar para o amanhã também. É uma das coisas importantes, especialmente para quem é progressista, para quem é de esquerda. Você governa para agora, para o imediato. Mas você tem que planejar o próximo passo, porque senão você é derrubado lá na frente. Sob essas bandeiras, gente, se a gente não as pega, elas não vão ficar caídas no chão. A direita pega. A direita pega e coopta. E já está pegando, né? Já está pegando. Aliás, nos episódios que envolvem essa questão, volta e meia a direita se arvora em defensora do que ela sempre atacou. Me dá nojo ver o Estadão, ou a Folha, ou o Globo se arvorando em defensores de mulheres, ou de negros e negras, ou de LGBTQI+. Quando nunca foram, né? Eu te falei, eu estava assistindo a Jovem Pan com a história da assessora da Daniele. A Jovem Pan estava se deliciando de sair baba da boca dos repórteres esse falando é outro caso, do episódio da Daniele, da assessora. Olha só uma coisinha aqui, o Cláudio Alzira. Foi o caso do ataque da Rosa Maria do Rosário. Esse é o caso da incitação ao estupro. Esse caso. Porque algum tempo atrás, eu li uma matéria dizendo que o processo estava caminhando e que iria chegar, ia ser instaurado. O que é ótimo, né? Que prova que a justiça pode demorar, mas chegou. Exatamente. Nesse caso, a justiça farda, mas não talha. Bom, mas então, esse caso da assessora da Daniele... Não, esse caso, assim, está na fronteira entre a torcida e a convicção política.
e é uma mistura de muitas coisas, mas, basicamente, é o pouco cuidado com o que se diz. É que eu acho que qualquer um que trabalhe no governo tem que pensar 2 vezes antes de falar as coisas. Primeiro, vou falar em meu nome, vou falar em nome do governo, qual vai ser? Então, é sempre esse risco. Quando Parece você fala que em ela nome do foi governo, é uma demitida, coisa. a Keila que está Eu dizendo. imaginei que seria. Eu acho que ela se refere à moça, a assessora. Né? A assessora. O que aconteceu, para quem não sabe, é que a assessora Daniele deu uma Eu declaração até mandei através das para redes você, né, sociais, Miguel? através das redes sociais, dizendo que, falando da torcida branca do São Paulo, que não canta, que é descendente de europeus e de paulistas. Pior, paulistas. Pior, europeus safades. Safades e paulistas. Usa o por causa daquela consideração. Claro. Mas aí, basicamente, é isso. Uma assessora de uma ministra da igualdade racial não pode dizer isso. Tomar cuidado. Eu sei que isso é uma coisa de torcida, porque ela é flamenguista, e eu sei que quando você está no meio da torcida, você perde um pouco a compostura e vira torcida. Eu parei de torcer por conta dessas coisas, inclusive. Mas eu acho que mistura o que é o indivíduo e o que é o governo. Claro. E no ministério, que já é frágil nas 2 pontas. Se você para e pensa, na ponta da direita, uma das coisas mais atacadas do último governo foram os direitos humanos. Mais atacados. Agora, isso é um dos motivos de me incomodar mais, você vê esses caras que antes defendiam isso, agora se arvoram defensores dos direitos humanos. Cascata. Mas, por outro lado, no nosso lado também, é um ministério de muitas maneiras, muitos dos assuntos que esses ministérios tratam acabam sendo considerados menores porque são menos urgentes. Então, é um ministério que não pode ficar fragilizado dessa maneira. Tomar cuidado. Mas ainda não é o mais importante. Esse caso é menor. No caso da assessora, isso é menor, claro. O importante é lembrar, quando a gente está lidando com questões simbólicas, você não sabe o tamanho do imbróglio em que você pode se meter. Se você apertar o botão errado, você mexe com emoções, e emoções são mais fortes do que a razão, em 99% das vezes. É o caso dessa assessora. Está na hora de mostrar as charges. E é o caso também dessas escolhas que o Lula vai fazer. É um risco calculado. Eu acho que ele sabe disso, ele deve estar considerando que ele precisa, etc. Ele tem mas suas razões, mas eu torcia muito para uma... Torcia muito também. Eu torcia. Bom, vamos começar a falar da semana através das charges. Vamos lá, começar com o caso da menina assassinada pela Polícia Rodoviária. Podia tirar essa faixinha de baixo, vermelha, né? Eu não sei quem é que tira, se é você, Regina, que consegue tirar essa. Deixa eu tentar. É um banner, né? Enfim, mas saiu. Essa é a primeira charge, já tem um tempo, que fala justamente desse caso absurdo, dessa barbaridade que foi não só a morte dessa menina, como a Polícia Rodoviária invadir depois o hospital. A gente não entendeu ainda muito bem por quê. Chegamos a falar disso Falamos, exatamente. Aqui Lula, se arrumando para o discurso. Assim, o pessoal fala, até dentro do governo, que essa gravata é mortal. Quando ele põe essa gravata, sai de baixo. Gravata verde e amarela, que ganhou muitos verdade. Isso ainda é aquela história do discurso, não é? Discurso da ONU. Foi a última charge daquele momento. Histórico. Né? E é o finzinho daquela semana. Aqui está ainda. Esse assunto também é dessa semana. Esse deu uma suíte galhofenta que eu fiz, que foi. O Zelensky, inclusive. Com os assuntos da semana. A pachorra de saudar o nazista. Como se. Eu vi depois, exatamente. Mais um desses caras que parece não perceber quando produz provas contra si próprio. O mais fantástico é o Ocidente fingir que não aconteceu nada. No Canadá, né? Tinha um nazista mesmo, que foi. Para minha surpresa, quer dizer que o Canadá está acolhendo nazistas, estava acolhendo um monte deles, e, para minha surpresa, ninguém vai reclamar do Zelensky. Ele foi apenas criticado. Quer dizer, vamos continuar mandando armamento e dinheiro para um sujeito que levanta e saúda fascistas? Bom, a reclamação ficou por ali, né? Ficou ali parada. Não vai para frente. Essa é a Niara que acabou se referenciando no discurso do Lula, porque ele fala da desigualdade.
A desigualdade é o assunto principal da Niara, especialmente a desigualdade fiscal. Eu só botei embaixo, o cartoon novo é aquele dos 3 vestindo a carapuça. O presidente do Senado, o presidente da Câmara e até o Biden, que também tinha carapuça vestindo esse discurso do Lula. Que ótimo. Aqui está a vitória, né? Importantíssima. Do marco temporal. Muito bom. Muito bom, Vitória que eu fiz acabei fazendo 2 charges a respeito disso, né? Que são a mesma. Esse cocar está lindo. Esse é o cocar, e a outra eu acabei fazendo a charge óbvia, né? O cocar com a forma do. Acho que é a próxima, Miguel, se não me engano. Isso. O cocar com a forma do Brasil, né? Que, afinal de contas, tá bonito, é o território original deles. É o território original. Eu fiz, na semana anterior, eu fiz uma charge que era uma oca indígena no formato do Brasil. Também muito bonito, Olha só, o VWK Cruz, no Canadá, o presidente da Câmara pediu demissão. Lá eles têm uma certa... É um país sério, né? Pelo menos alguma seriedade. Eu lembro do Ziraldo dizendo, antigamente, esse pessoal fazia harakiri. O japonês fazia. Mas como é que aqui no Brasil os caras fazem isso com a maior cara de pau e não acontece nada, nem fica vermelho. Ziraldo sempre falou isso, eles não ficam nem vermelhos de vergonha. Bom, aqui é a tentativa de golpe, que o Exército parte do Exército não foi, né? Não foi atrás. É bom você dizer parte, porque parte do Exército, parte que queria. Uma outra parte queria. O Heleno aqui agora na CPI está parecendo um santo, né? Santo Heleno, entendeu? Ele não sabia da minuta do golpe, ele não está aqui para desrespeitar a Constituição, ele faz tudo dentro da lei. Ele está lá para mentir. Estou falando dos outros, os que estão tentando realmente tirar o corpo fora. Esses aqui eu acho que um acordo se desenha. Esse voto da Rosa Weber também foi histórico. fundamental. Essa fala dela. Né? A Rosa Weber tem muito serviço comunitário para fazer, por causa daquela frase famosa: eu não tenho prova cabal contra o Disseu, mas a literatura me permite condená-lo e vou fazê-lo. Você não perdoa, né? Não, essa frase ela tem muito ainda a explicar. Ela distorce tanto o direito que entra na biografia. Eu acho que a gente ainda tem que estudar o STF, o que aconteceu na história do STF para ter feito o que fez. Naquele momento, né? Exatamente. Ainda é um case ainda para a gente Eles todos estão tentando dizer, do Toffoli e a Rosa, todos eles dizem que foram enganados. Agora, enganar um juiz, gente, era... Mas enganado por quem? O esperado era que enganar um juiz fosse difícil. É para isso que existe o juiz. Para separar aquilo que não é verdade do que é verdade. Pelo amor de Deus. Bom, esse é um caso interessante porque o grande especialista em lavagem de dinheiro, que é o Moro, acabou aplicando a expertise, aparentemente, em benefício próprio. Porque tem um inquérito correndo sobre malversação dos fundos devolvidos, com suspeitas muito fortes de lavagem. Ele está aqui, apareceu agora o Sérgio Moro aqui, na TV, na Globo News, na CPMI. Ele continua. Nessa charge, as minhas fontes são do ramo. Continua livremente. As minhas charges são do ramo, as minhas fontes nessa charge aí são do ramo, e me disseram que todos os indícios apontam. É gente do ramo. Certamente, não há a menor dúvida. Mais cedo ou mais tarde chegará o momento dele, não há dúvida. Está aqui ele de novo. Esse é aquela só bobagem que ele falou sobre a latrina. Né? Exatamente. Isso tem a ver com banheiro unissex. Tem a ver com aquela coisa estúpida que aquele idiota de Minas Gerais falou. Eu espero que ele seja cassado. É o segundo processo dele. Vamos ver se isso ajuda a caçar. Em compensação, só para ele aquela latrina, né? O que o Brasil passou... Como diz o meme, né? Avisa ao verão que é feio furar a fila, é a vez da primavera. Exatamente. Gente, eu não sei. Eu sei que em Belo Horizonte, São Paulo, fez muito calor, mas aqui no Rio... Aqui no Rio não fez, porque a gente está muito acostumado com o calor. Fez sim, gente. Não foi calorão igual a gente conhece. Foi sim, porque a gente no inverno não tem esse calorão mesmo, não. Não, isso é verdade. Tem calor. O problema foi que, estavam dizendo que 41 graus. Não, novembro chegou em outubro. Isso é que é o problema. Novembro chegou Mas, olha, em São Paulo estava mais quente que o Rio. São Paulo Belo Horizonte também.
A gente foi poupado aqui um pouco. É verdade. Eu não achei, não. Porque suando. Eu achei. A PM de São Paulo, que está cada dia está cada dia mais grave essa história, né? Mas vai ter explicação? Não, vai chegar no Supremo. Vai, Já né? deu para ver que nessa o juiz exige, o outro alega que não pode exigir. É claro que há um recurso, vai chegar no Supremo. E aí o tal juiz que proibiu as câmeras. Dentro do razoável, não proibiu. Ele alegou, ele é esperto na sentença. Ele alegou que não se poderia exigir que tivesse câmeras numa situação de emergência quando o Estado não conseguiu ainda implementar as câmeras em todo lugar. E alega falta de recurso também. Né? Falta de recurso. Mas isso é um problema do Estado. O Estado tem que ser responsabilizado por isso. E não a vítima, a que vai ser executada porque não tem câmera. Então vai chegar no Supremo, e eu acredito que com o atual comportamento do Supremo, é muito provável que a câmera volte a ser obrigatória. Ela, evidentemente, ela baixou a mortalidade. Esse é o nosso ministro pelego. Se tem um ministro nesse governo que é pelego, é o Múcio. É o defensor das Forças Armadas. É o cara que está ali para suavizar o atrito entre a bunda do governo e o couro da cavalgadura, são as Forças Armadas. É verdade. É impressionante. Esse é outro que não tem vergonha na cara. Não é nem vergonha. É o caso dele, assim, ele está lá com essa função. Essa charge aí eu já fiz sabendo que ia ter um engajamento pequeno, etc, etc, mas eu precisava externar um pouquinho a minha visão crítica em relação à escolha que o Lula aparentemente vai fazer. Admito que, para compensar um pouco isso, o governo está se apressando em aumentar a representação dos grupos envolvidos nas outras instâncias do judiciário que ele tem acesso. É verdade, isso é verdade. Está fazendo se compensa, né, com isso. Entendo, vejo esse atenuante, percebo as necessidades do Lula, mas, como eu falei para vocês já, minha preocupação com o simbólico é muito grande, porque ele atua abaixo do nível da consciência, abaixo da razão. E há um aspecto simbólico muito grande aí. Sai uma mulher, entra um homem. É complicado. Claro, é isso que a gente não tem como defender, entendeu? É muito difícil. É difícil. Bom, essa é a minha charge para hoje. Né? Depois desses PTQPRU. Essa aqui vai ser a charge do card, certamente. Vai ser a charge do card. Né? E eu fiz a questão de desenhar as bocas na pronúncia. Eu já tinha feito. Eu alterei algumas aí. Mas olha, vocês... Dá para ler os lábios, A Aroeira estava falando na coisa simbólica, que eu acho bem importante, sim, mas voltando aqui ao assunto militares, Helena e tal, o Fernando Horta, hoje eu estava assistindo ele conversar com a Tuxi, e ele disse uma coisa importante. Essa CPI está servindo também para quebrar esses símbolos de que, por exemplo, os militares são inquebrantáveis, os militares são inatingíveis, são os guardiões da moral e do país. Então, esse símbolo tem que ser quebrado mesmo. Não são pessoas normais, fazem também... Você lembra que diz, não, na ditadura os militares não roubaram. Aí, quando foram olhar os custos da ponte... Todo mundo dizia, isso era uma verdade que corria. Né? E foram olhar os custos da ponte Rio-Niterói, dava para construir 6 pontes Rio-Niterói. Exatamente. Vai ver dentro da Petrobras também, que era uma coisa, era um feudo super fechado, ninguém sabia. Era para terminar com a outra charge, mas tudo bem. Qual era a outra? Era a outra que passou agora, essa do Miguel era para entrar antes. Pois é. Fechar com ela. Eu nem vi isso, senão eu teria reforçado lá o pedido, mas enfim. Esse aí é o Heleno? É o aniversário, o general. O general está escondido aqui. O general sumiu, aperta o cinto. Mas olha, Miguel, assim, eu não costumo discordar de charge, não, mas eu acho que ele esteve bem presente, viu? Muito mais presente do que eu imaginava. Não, mas ele foi diminuindo. Ele foi diminuído. Diminuído. Mas, olha, presente ele esteve. Parabéns, Veríssimo. Hoje é aniversário de uma das Grande figuras Veríssimo. mais importantes da história do Brasil, assim, da história do jornalismo, da crônica. Um músico genial, já toquei com ele muitas e muitas vezes. Tinha sotaque. O Paulo Caruso sempre dizia, o Chico também,
que o Veríssimo tocava jazz com sotaque americano. Ele morou muitos anos lá, aprendeu a tocar saxofone por lá. Uma figura maravilhosa. Fantástica, maravilhosa. Um doce de pessoa. Não era muito de falar, mas sorria tanto para a gente. Eu trabalhei com ele 10 anos, fiz durante 10 anos o Ed Morte. Fui parceiro dele, o Ed Morte. Fui parceiro, fiz o Ed Morte, e era na troca de fax, no tempo do fax, a gente trocava fax. Então, ele mandava o texto, eu desenhava. Tive muitos anos de experiência com ele também, porque esse negócio de a gente ser o naipe dos irmãos Caruso, às vezes a gente ficava com um pouco de vergonha, ia andando para trás, né, eu e ele. Terminávamos o show lá atrás da bateria, eu e o Veríssimo, sempre fomos tímidos para essas coisas. Muito. Parabéns, Luiz Fernando. Parabéns, você tem razão, Aroeira, uma das pessoas mais importantes. Exato. É verdade. Estão 87 aqui, anos, parabéns para você, grande Luiz Fernando Veríssimo. Maravilhoso. Parceiro do Miguel, meu parceiro de naipe, um querido. Muito bom. E parceiro meu no JB. Parceiro da Regina no JB, que foi colunista lá há muitos anos. É isso. Muito bom. Foram as nossas charges, contaram a história da semana e a nossa indignação. Cláudia dizer, Veríssimo nunca fugiu da luta, sempre nosso, exatamente. É verdade. Sempre nosso. E agora eu vou fazer uma coisa meio cabotina aqui. O Ivan dizendo, 247 com um time de profissionais altamente qualificados e fazendo a diferença no jornalismo brasileiro. Obrigada, Ivan. Obrigado, Ivan, obrigado. Não resisti. Eu ia contar uma pequena anedota do Luiz aqui, que uma vez os irmãos Caruso foram fazer um número na Globo, onde eles desceriam uma escada meio curva, assim, de palhetinha, vestido com aquelas roupinhas dos anos 30, dançando com a palheta, e o Veríssimo desceria no meio deles, tocando saxofone, vestido igual. Aí eles armaram tudo, viraram Veríssimo, então você faz isso. Eu falei assim, não. Há coisas que a gente não faz. Eles ficaram lá em cima balançando as palhetas, mas ninguém desceu a escada. Eu falei assim, eu não vou descer a escada com esses dois fazendo isso de jeito nenhum. Tá genial. E o Luiz Fernando, realmente, eu sempre conto uma tira do Ed Morte que eu fiz com ele, que era assim, a síntese do talento dele, né, era o Ed Morte lidando com uma espiã russa, e a espiã era muito voluptuosa, aquela coisa, a espiã leva ele para a casa dela, entendeu? E ele está completamente intimidado por aquela mulher enorme, com aqueles peitos enormes, e ela senta e pergunta para ele assim, vodka? Ele responde, vodko. Excelente. É a síntese do grande talento do Luiz Fernando para fazer tira. Eu aprendi muito com ele. E como escritor também, um grande escritor. Excelente escritor, cronista muito bom. Muito bom. E um desenhista muito dotado, na verdade. Uma das coisas que eu lembro desenhava muito bem. Foi a campanha do Veríssimo contra a salsinha. Ele detestava salsinha, não sabia por que comida tinha que ter salsinha, porque salsinha não tinha gosto de nada. Ele fez durante um tempão as charges dele fazendo campanha contra a salsinha. Quando descriminalizaram o ovo frito, dizendo que não era o responsável pelo colesterol, ele escreveu uma crônica dizendo que a medicina devia a ele 20 anos de ovos fritos. Que ele adorava e deixou de comer porque não podia. É engraçado. Ele começou, outro dia eu vi um documentário sobre ele na Globo News que passou, e ele começou absolutamente longe do humor, né? Ele foi entrando assim aos poucos, começou tarde, inclusive, e também eu acho que o peso, né, de ser filho do Érico Veríssimo devia ser muito, muito grande para ele em escrever com um pai daqueles, entendeu? Eu acho que, na verdade, ele, por ser filho do Érico, ele sabia que a gente não devia se levar tão a sério. E, ao decidir isso, ele virou um humorista genial. Porque a coisa mais importante no humor, né, Miguel, é não se levar a sério. Claro, mas é fundamental, é fundamental. Ele foi publicitário durante algum tempo, escreveu, escreveu sobre esporte também, escreveu para os jornais, escreveu sobre... Como outro gênio do humor, o Quino, também foi publicitário. Até que virou realmente essa figura extraordinária e fundamental e definitiva, né, no nosso humor. E aí queria encerrar com uma historinha dele também. Não é
uma das charges, não, mas uma vez ele escreveu uma crônica, não sei se vocês lembram, quando o Lula ganhou a primeira eleição, teve aquela história de que ele foi num restaurante aqui no Rio e tomou aquele vinho caríssimo, Romani Conti. Né? Foi. E aí foi aquele estardalhaço, porque o Lula bebendo. Aí ele fez uma crônica dizendo assim, é verdade, não pode um trabalhador entrar num restaurante e tomar um vinho desse. A crônica toda assim. E era uma crônica irônica, e ele recebeu críticas. Como você, Veríssimo, falando uma coisa dessa? Como um trabalhador não pode... Aí ele pediu desculpas na próxima crônica, porque a ironia nem sempre é compreendida. Né? E nunca mais eu esqueci, e realmente muitas vezes acontece isso. Você faz uma ironia e as pessoas não entendem. Então, é difícil hoje em dia as pessoas entenderem ironia. Interessante, né? Porque isso na verdade, é um sintoma de uma incapacidade de compreender a realidade. É um sintoma, é um dos sintomas que explicam parte do que a gente está tendo que enfrentar hoje. É impressionante. Eu estava vendo aqui o exemplo da democracia que a gente está vivendo. O Moro subiu no palanque, lá foi cumprimentar o Heleno, os dois se abraçaram, riram. Ai, que horror. Que horror, né? O Moro também. O Moro adora apostar no cavalo errado, né? O Moro está apostando as fichas dele. O Moro não mora mais aqui, entendeu? Não mora, o Moro não mora mais aqui. É muito burrinho, gente. Exatamente. O que esse cara sabia para passar num concurso e virar juiz? O que é isso, gente? Tem algo muito errado, porque o Moro, cada declaração, frase ou ação, você fala, esse cara é muito burro. Mas deve ter alguma explicação aí que a gente um dia ainda vai descobrir, hein? Ainda deve ter alguma falcatrua aí que a gente vai descobrir. Falcatrua, não, mas a falcatrua é como ele chegou onde ele chegou, e não o fato dele ser um juiz. Deve ter muito juiz, assim, ignorante e tal. Sim. Mas não, dele chegar onde chegou. Onde chegou, né? Toda a razão, Regina. A grande falcatrua é esse sujeito ter sido alçado a essa posição. E há cúmplices para poder isso ter acontecido, né? Tem cumplicidades. Meninos, é isso, acho que já está... Eu queria fazer um pequenino Tem 2 minutos aqui, que é o seguinte, nesta quinta-feira é o aniversário de morte de Machado de Assis. E lá no Capitu Café, que é onde ficava a casa do Machado, vai ter um encontro de escritores e admiradores, provavelmente vai gente da BL também, para recitar textos. Eu vou tocar também, a gente vai tocar uns shots, não, a gente vai tocar uns choros, um machixe ou 2, que é da época, inclusive do Calado, do Joaquim Calado, que Flor Amorosa, por exemplo. E talvez, se a gente conseguir alguma coisa de Liszt, porque era um grande admirador de música, Machado. Era um grande admirador de música. Era do Clube Beethoven, inclusive. Quando vai ser, Aroeira? É na quinta-feira agora, que é depois de amanhã, que é o dia 28, que é o aniversário de falecimento do Machado. Lá no Capitu, eles comemoram o aniversário e fazem uma homenagem também no dia do falecimento. E na sexta-feira você também toca? Na sexta-feira eu toco, mas eu toco, assim, é no Ginger. Não, você toca no outro lugar. Eu toco no outro lugar. Se bem que não. Nessa sexta... É na sexta, não é na quinta. Não, eu estou trocando as bolas. Na sexta-feira, que então é no dia 26, 27, 29, que é aniversário, é no Capitu Café. É que eu toco na quinta, no Ginger, que é outro aniversário importante, que é o Domingos Oliveira. Eu ia falar isso. Cabaré filosófico. Eu troquei então, as bolas todas. Você estava trocando as bolas. Então, sexta-feira no Capitu Café. Sexta-feira no Capitu é o aniversário de falecimento do Machado. Ótimo, maravilha. E na quinta-feira é o aniversário de nascimento do grande, genial Domingos. Oliveira. Eu vou fazer com o Igor e eu, vamos fazer uma reedição e várias das atrizes da Dedinha. Vou tentar ir nos 2. Que é o Cabaré Filosófico. A gente vai repetir o Cabaré Filosófico. Sensacional o Cabaré Filosófico do Domingos. Maravilhoso. Merecida homenagem. Gente, olha, está na hora de devolver aqui para Camila. Camila, querida. Agradecer a todos que acompanharam a gente aqui com seus comentários tão afetuosos. Agradecer Miguel e Aroeira. E avisar a Camila que eu vou tomar um omeprazol extra para poder comer acarajé com vinho. Acarajé com Camila,
Agora, promessa é dívida, hein? Vamos esperar. Vou tomar. Promessa é dívida, promessa é dívida. Eu, inclusive, vou aproveitar vocês aqui como testemunha, porque está se aproximando o fim de setembro. Eu não recebi aqui em Salvador nenhum convite para comer um caruru de São Cosme e São Damião. Puxa. Hoje, inclusive, né? Hoje é o dia de São Cosme e São Damião. Pois é. Você sabe fazer? Mas ainda está em tempo, ainda está em tempo. Ainda Pessoal, está. a Camila está esperando os convites. Exatamente. Gente, caruru, pelo amor de Deus. Camila sabe fazer caruru, não? Eu não sei não, manhã sabe, mas Então vai ser o caruru de manhã. é o caruru de manhã. Pois é, Isso. então estou aguardando. Mas o nosso acarajé com vinho Você tá pode me firmado, chamar que eu Aroeira. vou. Vamos nessa, Ó, gente. meninos, vamos à Bahia, né? Bahia. Vamos marcar. Eu já vamos fui marcar. 2 vezes. Eu preciso ir Eu mais. já vezes. fui à Bahia. Adora a Bahia, adora a Bahia. Eu já fui muito à Bahia, depois eu conto minhas histórias da Bahia. Tá Tá bom. certo. Qualquer hora a gente chega aí, tá, Camila? Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Beijo, tchau, Beijo, tchau, obrigado tchau. a toda a Tchau, comunidade. beijão. Pois é, gente, assim a gente chega ao finalzinho do nosso Brasil agora.